Olá a todos. Hoje nós vamos fazer uma aula gravada que vamos disponibilizar em vídeo e vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. O assunto em questão são as cônicas, em particular a elipse. Se vocês consideram uma superfície cônica, e portanto uma superfície cônica, você é só a casca, entre aspas, e você corta com um plano. Você até pode cortar por um plano horizontal que passa por este ponto, e você vai ter uma cônica degenerada, que é um ponto. Ou você corta com um plano horizontal, paralelo ao chão, digamos assim, e o corte que você vai obter é uma circunferência, que também é uma cônica degenerada. Agora, as outras posições, aí não são mais cônicas degeneradas. Uma delas é a elipse, quando o plano não é mais paralelo ao chão, mas o plano é oblíquo. A parábola, quando o plano é paralelo a uma dessas diretrizes, a uma diretriz da superfície, ou a hipérbole, quando o plano não é mais paralelo à diretriz. Questões. Primeiro, quando você cortou a superfície cônica com esse plano para obter a hipérbole, que alguns de vocês já estudaram no ensino médio, e quando você corta o plano, ou corta a superfície cônica com este plano paralelo à diretriz, para obter a parábola, seria interessante vocês perceberem que quando eu corto, eu obtenho uma cunha aqui, que poderia ser uma cunha. E aqui, quando eu corto, eu obtenho uma cunha aqui embaixo. Se eu apresentasse a vocês as duas cunhas, uma obtida pelo corte deste plano e a outra obtida com o corte deste plano, e você olha para as duas cunhas, você fala, pô, qual é a hipérbole e qual é a parábola? Quer dizer, não é fácil, e vocês vão ver mais para frente, como é que isso fica determinado. Quem é a hipérbole, quem é a parábola. Por enquanto, a definição é essa. E depois nós teremos um teorema, que não vai ser hoje, que vai te garantir por que este corte dá uma parábola e este corte dá uma hipérbole. A elipse, em certo sentido, é mais fácil, porque é uma curva fechada e não tem esse problema de fazer cunha. É só um corte oblíquo. Quando vocês olham no Moodle, no tema 1, você tem, na função do segundo grau, você tem lá o tratamento dado à parábola. A hipérbole, também você tem o tratamento lá, dado nas funções, algumas funções racionais que será disponibilizado por esses dias. A elipse não tem tratamento, e por isso que nós vamos fazer hoje. Primeiro, vamos definir o que vem a ser uma elipse como uma curva plana, porque eu estou cortando a superfície cônica com um plano. Então, ela cabe num plano. Seja A um número positivo. Então, o número real positivo pode ser 2, 42, raiz de 2, qualquer número positivo. F1 e F2, dois pontos de um plano, O, o ponto médio do segmento de extremidades F1 e F2. E suponhamos que o número 2A é maior do que a distância que vai de F1 a F2. Logo mais, esse distância de F1 a F2 tem um nome especial e se chama distância focal. O lugar geométrico dos pontos P do plano, cuja soma das distância de P ao primeiro foco, F1, e a distância de P ao segundo foco, soma essas duas distâncias,
e da constante igual a 2A, o dobro daquele número positivo. O lugar geométrico de todos esses pontos P, que tem essa característica, chama-se elipse de focos F1 e F2, eixo maior 2A e centro O. Essa definição, muitos de vocês talvez tenham visto no ensino médio, porque, teoricamente, as cônicas eram um assunto tratado no ensino médio. Alguns de vocês é a primeira vez que vocês estão vendo esse assunto. E, dado que é a primeira vez, nós vamos construir a elipse por meio de dobraduras. Dobradura, vocês fazem dobradura, faz o tsru, aquele passarinho. No caso, nós vamos fazer dobradura para construir uma elipse. Essa dobradura tem que ser feita em papel vegetal. Papel vegetal não é papel de seda, é um papel especial e para a dobradura ficar boa tem que ser esse papel. Papel sulfite não serve porque não é transparente, mas papel de seda também não serve porque, apesar de ser transparente, a consistência não é boa. Uma observação fundamental é que as dobras devem ser vincadas. Então, nós vamos fazer isso e vocês poderão depois, inclusive, reproduzir a construção de vocês de novo, quantas vezes vocês quiserem. Então, é dada uma circunferência de centro C e você conhece seu raio. É dado também um outro ponto interior à circunferência, diferente, porém, do centro da circunferência. Você só tem estes dados e com estes dados você vai construir a sua elipse. Então, veja bem. A primeira coisa que você vai fazer é, você marca um outro ponto na circunferência. Esse aqui não precisa nem nomear esse ponto. E você vai dobrar o papel de modo que, ao dobrar o papel, este ponto cai em cima do ponto que eu chamei F. Está aqui a dobra feita. Vinca ela bem com a unha. E, em seguida, você desdobra o papel. Está aqui o papel desdobrado. Tudo bem? Então, papel desdobrado. A seguir, você vai fazer mais dobras. No seguinte esquema, você dobra o papel com este ponto que eu marquei aqui, dobrei, desdobrei. Agora, tem outro ponto marcado aqui, você dobra de modo que este ponto caia naquele ponto F. Está aqui a dobra. Desdobra, marca outro ponto, por exemplo, este, faz nova dobra para que este ponto caia lá no F. Tá aí. Muito bem. Você dobra esse papel, ó, até se cansar de dobrar papel. Tem que dobrar, desdobrar um monte de vezes. Quanto mais dobras você fizer, mais a sua elipse vai ficar bonita. Após várias dobras, veja, aqui está a elipse construída através das dobraduras, através dessas retas ou segmentos de retas, que são as dobras. O que nós temos que fazer agora é aquilo que eu já havia anunciado antes, mostrar no que cada dobra contribui para a construção da curva. Então, para vocês enxergarem bem a elipse, eu vou reforçá-la aqui a caneta, mas o bom vai ser quando cada um construir a sua e tiver o papel em mãos, tá? Para ver a sua produção e a sua elipse.
Então, agora, nós vamos examinar a questão que eu havia anunciado antes. Eu preciso entender quantos pontos a elipse, quantos pontos cada dobra contribui para a construção da elipse. Essa contribuição é de quantos pontos? Bom, tendo construído a elipse, nós temos uma questão. Imagina só, a elipse que a gente tem é uma curva. E como é que faz, né? A elipse foi construída com segmentos de reta. Cada dobra é uma, digamos, uma reta ou, concretamente, um segmento de reta. Estranho, né? Então, a pergunta natural é, cada dobra contribui com quantos pontos na elipse? 1, 2, 42, quantos? Então, o que a gente vai mostrar é que existe um ponto na dobra que pertence à curva. Existe um. E depois nós vamos mostrar que esse ponto é único. Então, não vai ter 2 na mesma dobra, nem 42. Vai ser apenas um. Mas cada dobra fornece um ponto. Então, vamos lá. Aqui está a circunferência, como no início, o ponto C, que é o centro, e F, que é aquele outro ponto que foi dado no interior da circunferência e distinto do centro. E aqui está desenhada uma dobra. Então, veja, tem o ponto F' na circunferência, quando o papel foi dobrado, F' coincidiu com F. Muito bem. Qual é o ponto da dobra que faz parte da elipse? Veja só, é o ponto P. Muitas pessoas acham que é este ponto aqui da perpendicular, e não é este ponto. É bom vocês se convencerem de que não é este ponto, mas o ponto é o ponto P. Por quê? A distância de P até F é igual à distância de P até F', já que a dobra, que é essa aqui, é a mediatriz do segmento F', Portanto, a dobra perpendicular a F' no ponto médio. Maravilha. Então, vejam só. A distância de P a C mais a distância de P a F é igual a distância de P a C mais a distância de P a F'. Eu troquei PF pelo PF', porque são iguais. E PC mais PF' é CF', que é o raio e, portanto, constante. O raio da circunferência. Note que o raio, este raio, é maior que a distância focal, de C até F. Por que é maior? Porque F é um ponto interior à circunferência. Desse modo, mostramos que um ponto existe, que é o ponto P. Agora, precisamos verificar que esse ponto é único, não tem outro. Então, para mostrar a unicidade, vamos fazer o seguinte, olha, de novo, a circunferência, o centro, o ponto interior distinto do centro, a dobra, que está aqui, o F', que foi aonde eu dobrei, para ter F em cima de F', para ter a dobra esta. O ponto P, que eu já havia determinado antes, que é um ponto que pertence à elipse, e seja Q, outro ponto da dobra, mas Q diferente do ponto P. Aqui está o Q, aqui está o P. Então, vamos olhar. QF, a distância de Q a F, é igual à distância de QF', já que a dobra é a mediatriz de F', como antes. Muito bem. Então, a distância de Q a C mais a distância de Q a F é a mesma coisa que a distância de Q a C
mais a distância de Q a F', que está aqui. Só que a soma dessas duas distâncias é maior do que o raio, CF'. Por quê? Porque em qualquer triângulo, um lado, ou qualquer lado, é menor que a soma dos outros dois. E eu estou olhando o triângulo CQF'. Então, o raio CF' é menor que a soma dos outros dois. Se é menor, não é igual. Logo, o ponto Q não pertence à elipse. Bom, então agora a gente já tem a elipse construída e agora nós vamos ter que fazer umas contas. Porque nós vamos deduzir a equação reduzida da elipse. Para fazer isso, nós precisamos de um sistema de coordenadas. Então, nós vamos imaginar um sistema de coordenadas OXY, tal que O é o ponto médio do segmento de extremidades F1 e F2. Então, vamos desenhar a questão do sistema de coordenadas, está aqui. Eixo horizontal X, eixo vertical Y, O é o centro do sistema, e os dois pontos, F1 e F2. Como F1 está no eixo X, então F1 é o par ordenado C0. E F2, como está do lado negativo do eixo, é menos C0. O ponto P, para estar na elipse, tem que acontecer o quê? A soma das distâncias de P a um dos focos, mais a distância de P ao outro foco. Esta soma tem que ser constante, ou seja, PF1, eu tenho dois segmentos, PF1 e PF2, porque aqui indiquei o segmento. Então, a distância de PF1 mais a distância de P a F2 tem que ser igual a 2A. Isso agora nós vamos escrever em coordenadas e realmente fazer conta. Então, vamos lá. Vejam só. O ponto pertencer à elipse equivale a dizer que a soma da distância do ponto a um foco mais a distância do ponto ao outro foco dá 2A. Eu espero que vocês reconheçam nessa raiz quadrada disso aí a distância entre dois pontos. Um ponto é o ponto de coordenadas XY, que é o ponto P, e o outro ponto é o ponto de coordenadas 0C, que é um dos focos. E aqui a distância do XY, que é o P, ao outro foco 0 menos C, suas coordenadas. Então, veja só. Esta soma das duas raízes quadradas igual a 2A, eu vou fazer um pouco de ginástica aqui, que é assim. Mantenho uma raiz quadrada no primeiro membro igual a 2A menos a outra raiz quadrada. Muito bem. Aí, vou elevar ao quadrado o primeiro membro igual ao segundo membro ao quadrado. Se duas coisas são iguais, dois números iguais, A igual a B, seus quadrados são iguais. Então, estou bem. Tem uma questão aqui que depois eu vou perguntar, que são todos esses sinais de equivalência. Bom, vamos elevar ao quadrado. O quadrado da raiz quadrada sobra só o que está lá dentro, x menos c ao quadrado mais y2, igual. Quadrado do primeiro menos, por causa desse menos, duas vezes o primeiro, então dá 4A pelo segundo, que é toda essa raiz, mais o quadrado do segundo, e fica sem a raiz. Então, tá. Estamos aqui. Agora, vamos fazer aqui.
x menos c ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok. Ah, e esse y2? Bom, este y2 cancelou com aquele lá, pronto. Do lado de cá, 4a2 menos 4a, copia a raiz, mais quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Muito bem. Então, tem x quadrado e c ao quadrado aqui, x quadrado e c ao quadrado do lado de lá, cancela. E, então, vamos fazer o seguinte, esta raiz quadrada, menos 4a vezes, eu vou colocá-la do lado de cá. Por quê? Porque eu somo dos dois lados da equação, ela vem aqui. Igual a 4a ao quadrado, que está aqui, e o menos 2cx, soma dos dois lados, ele vem 2cx aqui, com esse 2cx, 4cx. Bom, ainda tem uma raiz quadrada atrapalhando. Ah, sim, antes disso, vamos simplificar tudo por 4. 4 foi embora, dividir por 4 os dois lados. E agora, eleva ao quadrado o primeiro membro. Então, cuidado, ó, a ao quadrado, x2 mais 2cx mais c2, que é esse x mais c ao quadrado, mais y2. Igual, quadrado do lado de cá. Lembra que o 4 eu já simplifiquei. Quadrado primeiro, c2x2, mais, só ficou o A2, né? Então, quadrado A4 e 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2A2cx. Então, agora, finalmente, vamos fazer o seguinte. Ó, o x2, que está aqui, aqui é um pouco, foi feito assim, pulando as passagens até um pouco, porque vocês façam de novo as contas. Olha só, A2x2 mais 2 ao quadrado cx, mais A2c2 mais A2y2, quando eu multiplicar por esse A2. O 2A2cx vai embora com aquele, foi-se. Então, sobrou A2x2 mais A2c2 mais A2y2. E do lado de cá, C2x2 mais A4. Então, nós vamos fazer o seguinte, tudo que tem x ou y, primeiro membro. E tudo que não tem, do lado de lá. O A4 e daqui vai vir um A2c2, que, portanto, eu ponho do lado de lá, menos A2c2. E daí, coloco A2 em evidência. Aqui sobrou A2x2, que está aqui. Depois tem um C2x2 do segundo membro, eu ponho para cá negativo, e põe o x2 em evidência, então A2 menos C2x2, mais A2y2, que está aqui, igual ao segundo membro. Agora, tudo de bom. Vamos dividir por este produto, A2 menos C2. Então, no segundo membro vai dar 1. No primeiro membro sobra x2 sobre A2 mais y2 sobre A2 menos C2. Pergunta. Por que posso fazer essa divisão? Primeiro, vocês precisam lembrar que A era um número positivo, portanto não é zero. A outra questão é que o C, que é metade da distância focal, é menor do que A. Então, A2 menos C2 também não vai dar zero. Tem algumas coisinhas ainda para falar sobre isso, que é o seguinte. Então, obtivemos uma equação algébrica que expressa o lugar geométrico. Observamos que da equação deduzida temos... Ó, pessoal, vocês não podem esquecer que apareceu este termo mais um outro termo igual a 1. Na equação. Então, cada parcela, tanto essa como essa, tem que ser menor ou igual a 1. Ok. Aqui, eu posso escrever, se eu tenho isto, então x2 menor ou igual a 2. E isto equivale a dizer que menos A menor ou igual a x menor ou igual a A. Várias perguntas.
porque eu posso aqui, entre aspas, multiplicar em cruz? Essa pergunta vai aparecer nas funções racionais e, em geral, não pode não multiplicar em cruz. Aqui pode, porque A ao quadrado é um número positivo. O número ao quadrado é sempre positivo. E daqui, se x2 é menor ou igual a 2, porque a solução é menos A menor ou igual a x menor ou igual a A. Acho que essa pergunta vocês sabem responder. Bom, a segunda parcela, y2, é menor do que A ao quadrado menos C ao quadrado. y2 sobre A2 menos C2 menor ou igual a 1. De novo, posso multiplicar em cruz, por quê? Porque o denominador é sempre positivo. E por que esse denominador é sempre positivo? Porque A é maior do que C. Então, eu chego aqui e, chamando B ao quadrado de A ao quadrado menos C ao quadrado, eu vou ter que esta inequação tem por solução menos B menor do que x menor ou igual a B. Reflitam sobre isso. Então, o B ao quadrado é A2 menos C2, e além disso, olhem só, B ao quadrado sendo A2 menos C2, do A2 eu estou tirando uma quantidade, então A2 menos C2 é menor ou igual a 2. E por que que daí B é menor ou igual a A? Pergunta para vocês, hein? Se B ao quadrado é menor ou igual a A ao quadrado, por que que B é menor ou igual a A? Um exemplo é, por exemplo, esta curva, que é uma elipse, onde você olha x2 sobre A2 é mais y2 sobre B2 é igual a 1. Então, isso me diz que o A é 4 e que o B é 3. E o foco, onde está o foco? O foco, vocês precisam lembrar que quem me fala do foco é o C. Então, se eu conheço A2 é 16 e B2 era 9, vamos lá ver. Ó, A2 é 16 e B2 é 9, então quer dizer o quê? Que você escreve que C2 é igual a 2 menos B2. 16 menos 9 dá 7. C2 é igual a 7. Quer dizer que C é igual a raiz de 7. E raiz de 7, gente, é um número que se encontra aonde? Entre 2 e 3, né? Porque raiz de 9 é 3 e raiz de 4 é 2. Então, é isso. Você pode fazer muitas operações com esta curva. Por exemplo, fazer translação horizontal, translação vertical e coisas que a gente já trabalhou em outras situações. Muito obrigada.